A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, formado em Letras, Direito, Pedagogia e Teologia, pós-graduado em Gestão Empreendedora. Evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje aprenderemos a lição escrita pelo nosso honrado pastor Elienay Cabral, autor do livro O Apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Na lição de hoje, nós aprenderemos Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Professor Antônio Belchior. Eu vou pedir para você se inscrever no canal do YouTube. Agora, nós estamos também no Instagram. Verdade e prática. Olhai, pois no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de zelo e cuidado. A nossa leitura bíblica em classe consta-se de Atos, capítulo 20, de 17 a 34. Então vamos para a leitura da Bíblia. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispo para apacentardes a igreja que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar-lhes entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste,
Vós mesmos sabei que, para que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. O objetivo geral: afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga da mais jovem. Objetivo específico: apontar Éfeso como ponto de partida do aprendizado do vocacionados, enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. Introdução. Nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar aos povos vocacionados, seu legado doutrinário para os novos obreiros e seus apelos aos líderes para o rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Aprenderemos nesta lição a dedicação e o amor pela obra de Deus, que o apóstolo nos deixou. Outro sim, deixou um grande exemplo para os obreiros da atualidade e sua maneira aos novos vocacionados. Paulo apelava aos líderes para cuidar do rebanho do Senhor. Ainda hoje aprenderemos com as suas lições de vida e o ministério desse apóstolo dos gentios. No primeiro tópico, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. O ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Atos capítulo 13, versículo 1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Éfeso foi a cidade que o apóstolo ficou a maior parte do tempo. Nesta cidade, formou novos discípulos, preparou colaboradores para atuar nas igrejas da Ásia. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho. Nesse subtópico, Paulo era um grande incentivador dos estudos. Esse é o ministério. Foi tão amplo que tornou-se internacional. Para tanto, incentivou as pessoas a levar o Evangelho e despertou novas vocações no seu ministério. Subtópico 3. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado do Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que ouviam. 2 Coríntios, capítulo 2, 12, 13 e 17, 1 Coríntios, capítulo 4, 17, 7, 40 e Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Pois, após tolo recebera revelações do próprio Senhor. Gálatas 1:12. Assim, Paulo reunia o vocacionado para dar-lhes instruções
de como pastorear a igreja. O apóstolo Paulo, como percebemos, era um grande líder. Prestigiava, reunia os vocacionados para instruir-lhes como pastorear a igreja local. Segundo tópico: o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Os judaizantes exigiam que os gentios observassem a lei tais como a prática da circuncisão, a guarda do sábado, observâncias dos ritos que envolviam datas e comidas. Quanto aos gnósticos, eles banalizavam a graça de Deus. B. Eram os gnósticos. Haviam cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho de Paulo, que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais do que os demais. Segundo subtópico: o compromisso de Paulo com o Senhor. Atos 20, 19. O apóstolo não se preocupavam apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele vivia coerente com o que ensinava. Um grande exemplo nos dias de hoje para nossas igrejas locais e para muitos ministros, porque é preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na pública. Paulo apela aos líderes. Sobre o desprendimento de obreiro para realizar a obra de Deus, Atos 20 e 24. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. No versículo 24, mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sobre o apóstolo Paulo nos ensina a não se apegar às coisas materiais como avareza e ganância. O obreiro precisa se preocupar com a sua área espiritual e voltar seu coração inteiramente para Deus. Dois. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Atos 20, 28. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai, pois por vós mesmos. Ele nos alerta para cuidarmos do corpo, alma e espírito. Muito antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deverá zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus.
3. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus, Atos 20, 29 e 30, a metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituído de misericórdia e amor. Nesse subtópico 3, devemos tomar cuidado com os falsos mestres, que ensinam doutrinas estranhas nas mentes das pessoas. Temos que ter compromisso de cuidar de nossos irmãos, ensinando-os e protegendo-os. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardar e proteger o povo de Deus. Uma pequena conclusão, meus queridos, com relação à vida do apóstolo, deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Meus irmãos, esta lição foi excelente para nós. A próxima lição será Paulo e seu amor pela igreja. Agradeço a sua participação, fique com Deus e conte com as minhas orações. Uma revisão. Que lugar Paulo permaneceu mais tempo em seu ministério? Quais as epístolas destinadas ao pastoreio de igrejas? Qual era a implicação do ensino dos gnósticos? O que Atos, capítulo 20, versículo 24, mostra? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 19. A próxima aula será Paulo e seu amor pela igreja. Até a próxima aula, fique com Deus. Deus é contigo.